Nosso tema desse mês é paternidade. E, infelizmente, eu não teria nem como começar essa, esse devocional de uma outra forma que não fosse, de fato, lembrando de um dos maiores nomes que a psicologia no Brasil já viu, de um homem que abriu caminho para muitos nós que estamos aqui, porque eu não tinha nunca comprado um curso do Bruno, nunca tinha acessado a sua metodologia como aluna, mas de alguma forma a semente do Bruno também me alcançou. E quando eu tinha 6 meses de formada, e eu tinha passado por um período muito difícil, eu e meu esposo, nós somos empresários desde quando casamos. Quando nós viemos aqui para Vitória, no Espírito Santo, nós tínhamos 5 escolas, por isso viemos para cá. Um casal novo, ele vendia castanha na estrada, eu estava no meio da faculdade e Deus fez na nossa vida. Só que quando eu tinha 6 meses de formada aqui no Espírito Santo, tinha um ano que nós abrimos mão das 5 escolas, porque entendemos em Deus que não era mais o momento. E, além disso, nós vimos muitas coisas que eram contra a nossa base de princípios e valores. Então, ficar ali seria negar quem nós somos. É a primeira coisa que eu quero te dar como um norte para essa manhã, e ao mesmo tempo eu vou falar do Bruno também. Negar quem nós somos é a pior coisa que nós podemos fazer. Negar quem a gente é, fugir da nossa verdadeira identidade, estar exposto a coisas que nós não acreditamos, é a pior vida que nós podemos viver. E uma coisa que eu tenho aprendido é: ser você te protege. Ser a Carol me protege. Por quê? Porque se eu tento ser a Elizabeth, se eu tento ser a Maria Tereza, se eu tento ser a Fernanda, que é maravilhosa, conheço mais, minha aluna maravilhosa, eu tento ser qualquer outra pessoa que não sou eu estou exposta, eu me coloco exposta a muitas coisas. Então, ser quem a gente nasceu para ser em Deus nos protege e nos faz avançar também. Então, quando a gente sai daquela lacuna de empresas, na educação, na verdade, a gente tinha 5 escolas, e nós entramos, eu entro na psicologia, o meu esposo, o irmão dele faleceu de 23 anos de câncer, e ele passou por um ano de luto muito difícil, de muita ansiedade e crises mesmo, de parar no hospital quase todos os dias. E aí eu falei assim para Deus, seria bom se eu tivesse conhecido o Bruno, porque eu teria achado errado menos, né? Então, às vezes, a gente não conhece algumas pessoas, alguns caminhos que facilitam a nossa jornada. Mas eu não conhecia o Bruno. E eu falei assim, Deus, por favor, me dê uma técnica de vendas que eu possa cuidar da Aurora, porque nesse momento a gente não tem família aqui, somos eu, Patrick e a Aurora. A Aurora tinha 6 meses, meu último estágio foi com barrigão. Eu tenho que cuidar da Aurora. Eu não quero ter minha agenda lotada, porque o que eu mais vejo são pessoas com agenda lotada e doentes. Então eu falei, eu não quero esse negócio de agenda lotada. Eu quero trabalhar de 1 às 5, mas eu quero fazer mais de 10 mil reais. E, além disso, eu não vou trabalhar sexta-feira. Então, sexta-feira é o dia do autocuidado. E aí, na sexta-feira, eu postava fazendo uma massagem. Gente, eu não tenho dinheiro. Eu tirava com, assim, 100, era 120 minha massagem. Eu tirava aquele 120 e eu falava, eu vou dar um jeito de fazer outras coisas para arranjar dinheiro, mas isso aqui vai ser minha massagem. E, gente, eu postava no story, momento de autocuidado. O que acontecia?
Vinha paciente, porque a paciente falava, nossa, psicóloga se cuida, então eu quero me cuidar também. Porque é incoerente a gente querer cuidar de pessoas se a gente não se cuida. É incoerente. E as pessoas sabem, ok? Fica a dica. Fica a dica não, porque eu não gosto de dica, porque é minha aluna que sabe, né? Fica aí a orientação. Mas, por que eu tô falando isso? Porque quando aconteceu isso comigo, quando eu tinha 6 meses de formada, fiz 12 mil naquele mês, era dezembro, e dezembro, né, para nossa área não é tão simples assim, todo mundo lá resolve parar a terapia, ir para Búzios, Salvador, e deixar a terapia para depois. Só que foi um mês surpreendente. Só que mesmo não acessando a metodologia do Bruno, os cursos dele, eu tenho certeza que, ok, foi o Senhor que me revelou aquilo, porque ninguém falou comigo naquele momento, mas ele abriu um caminho para mim. Ele abriu um caminho, porque quando eu postei lá nas minhas redes sociais, fazia o marketing, isso e aquilo, ele abriu um caminho. E eu quero te falar uma coisa, aproveitando agora esse gancho do Bruno, e eu sei que isso aqui vai ser mais um fruto de uma semente que ele plantou também. A sua vida é capaz de frutificar em lugares que você nem imagina. Psicóloga, me escute aqui agora. Assim como eu estou usando aqui uma semente do Bruno para falar com você. E ele nem está mais entre nós, está gerando vida. Olha o poder disso. Ele não está mais entre nós, mas está gerando vida de alguma forma. Essa é a graça. E eu quero te falar isso. As sementes que Deus colocou na sua mão podem alcançar territórios, vidas que você sequer imagina. Essa tem sido a minha oração, Deus, que a semente que o Senhor me deu e eu estou plantando alcance pessoas que eu sequer conheça. Essa tem que ser a sua oração. Só que você esqueceu de uma coisa. Você esqueceu que cada vida que senta com você no seu consultório, que senta com você na sua mentoria, seja o que for, ali tem uma vida que carrega muitas outras sementes. Só que qual tem sido o nosso problema? Nós estamos exaustas, cansadas, tá entrando já na sessão, doida para terminar, tá orando, Deus, tomara que algum paciente falte hoje. Tá todo mundo em crise. Por quê? E eu vou te mostrar por quê. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, quem tiver, em João capítulo 4. Queridas, a Bíblia diz, não é nesse texto, em outro que agora eu acho que é Provérbios, ou Eclesiastes, eu não lembro agora o texto, posso ver depois, que maldito é o homem que confia em seu próprio entendimento. E esse versículo que é ecoado dentro de mim, desde de domingo que eu ouvi no meu AP uma mesa de almoço, e aquilo ficou em mim, ficou em mim, ficou em mim. Porque a verdade é que nós, seres humanos, não podemos esquecer que existe um conhecimento acima de todo conhecimento. A Fernanda colocou, Jeremias 17:5. Existe algo que é soberano. Nós acabamos de orar. Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Você acha mesmo que nós devemos nos apoiar somente no nosso entendimento, na nossa técnica? Existe uma vida ali que foi criada pelo Senhor diante de nós. E nós devemos nos pautar somente na nossa técnica? Ou internamente você pode perguntar a Deus, internamente falar, Senhor, eu estou diante de alguém que o Senhor criou. Me dê paixão por essa vida. Me dê amor. Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar o que eu não estou enxergando. Abre os meus ouvidos para eu ouvir para além das palavras. Senhor, me usa. Só que o problema é, você acha que Deus só vai te usar no púlpito, diante de multidões. E Deus quer te usar aonde você estiver. Só que tem um ponto aqui. Antes de te usar, Ele quer que você seja.
O Senhor quer que você seja. Em João, capítulo 4, no versículo 1 em diante, diz assim, preste muita atenção nesse texto. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus, mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pausa aqui, pensa comigo. Jesus está em uma rota. E ali começa a se levantar os fariseus. E começa também a ter uma competição. Tentam, na verdade, colocar uma competição entre João e Jesus. Quem batizava mais? Sendo que nem era Jesus que batizava, eram seus discípulos. E nisso, Jesus sai da Judéia e vai para Galileia. Só que nesse caminho, ele muda a rota e passa por Samaria, porque essa é a verdade. Ele sai daquela rota que ele estava programado e vai para Samaria. Eu queria te fazer uma pergunta genuína. Qual foi a última vez que você se permitiu deixar a sua rota ser mudada por Deus? Talvez foi nessa manhã. Eu sei que tem psicólogas aqui que não eram para estar aqui e permitiram que Deus mudasse a sua agenda. Deus mudasse a sua rota. Se você é uma psicóloga rígida, aquela que ninguém pode tocar nos seus planos, na sua agenda, o que eu mais recebia era psicólogas rígidas. O corpo delas falava, elas chegavam para nós durinhas. Nada de ter nenhuma flexibilidade. É A, é A. Não. Se você falou A, não pode ser B, é A. Sabe? Aquelas que quer justificativa para tudo, quer resposta para tudo. Se você é esse tipo de psicóloga, esse tipo de mulher, na verdade, rígida, dificilmente você vai se permitir ser usada por Deus. E dificilmente você vai alcançar a prosperidade. Pessoas prósperas em todas as áreas, inclusive financeiras, elas não são rígidas. Então, Jesus, versículo 4, era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto. Tem muitos mistérios nessa geografia aqui, eu não consegui entrar nisso hoje, quem sabe no outro devocional. Ou estude depois, vale a pena. Junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, gente, olha isso. Jesus, pois, cansado do caminho. Peraí, ele não mudou a rota? Ué, então não é para ele cansar, porque né, as coisas de Deus não cansam. Quem aqui já pensou assim? Deus, seja sincero, Deus, tá pesado, então não é do Senhor. Deus, eu tô cansado, então não é do Senhor. Esse caminho me cansou. Eu vou desistir, eu vou voltar pro caminho antigo. Porque não tá indo, parece que não chega. Chega para todo mundo, menos para mim, então esse caminho não é para mim. Só que veja, versículo 6, João capítulo 4. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso, quase a hora sexta. Peraí, Jesus, cansado do caminho, assentou? Ele não voltou para o caminho antigo, ele assentou? Isso diz algumas coisas para nós. Quando nós estamos cansadas, é hora de sentar.
E Deus sempre vai colocar uma fonte no teu caminho para você sentar perto dela. Só que você, se for rígida, vai fechar seus olhos e você não vai ver a fonte que seu pai colocou para você. Gente, aqui eu não vou conseguir entrar, mas a gente está falando aqui dos patriarcas, tá indo lá em Jacó. Preste atenção nisso. O seu pai, ele sempre vai colocar uma fonte no teu caminho. Quando você está cansada, nem sempre é para mudar a rota. Às vezes você só precisa ter humildade e sentar perto da fonte e beber nessa fonte e descansar. Só que o nosso coração é orgulhoso. E ao entrar na faculdade, eles alimentam o nosso orgulho, a nossa soberba. Você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. O que você precisa? Da psicologia. Apenas. Beba da fonte do conhecimento, da psicologia, e não beba mais de nenhum outro conhecimento. Mas esse mesmo povo que fala isso também fala assim, ó, tem que ter interdisciplinaridade. Ué, com o quê? Eu não posso acessar a psicologia clássica, que eu tenho certeza que só as minhas alunas já ouviram falar aqui, as outras não ouviram. Eu tenho certeza que somos agora 90 psicólogas, glória a Deus, mas eu tenho certeza que nem 1%, nem 9 psicólogas que estão aqui, talvez, ouviram já sobre a psicologia tomista. Por quê? Psicologia clássica, na faculdade, não. A gente não bebe dessa fonte. Afinal, alguns homens de Deus que falaram sobre isso, né? Então a gente não fala. O que um homem de Deus fala, a gente joga fora. E aí a gente bebe só. Mas assim, né? Se a gente for parar pra pensar, tem tanta contribuição na psicologia de homens de Deus, mas eu não vou nem entrar nesse viés agora. Então, João capítulo 4, versículo 7. Veio, meu Deus, veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Primeiro, gente, era uma mulher. Naquela época, a situação da mulher era difícil, viu? Era difícil. E aí, Jesus olha para aquela mulher de Samaria, tirando água, e fala o quê? Dai-me de beber. Lembra, Jesus estava cansado. Jesus sentou. E aí vem Jesus, o Deus encarnado, olha para uma mulher e fala, dai-me de beber. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. João capítulo 4, versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Meu Deus, gente. Deixa eu te falar uma coisa, que seus olhos sejam abertos e você veja Jesus colocando pessoas na sua vida, falando, dai-me de beber. Só que você ainda não entendeu isso. Tem pessoas que Deus está colocando no teu caminho e falando, me dá um pouco de água. Só que você acha que a sua sede é maior e você não está olhando para essas pessoas. Jesus tem colocado vidas no teu caminho e falado, através da vida dessas pessoas, dai-me de beber. E você fala, não, quem sou eu? Quem sou eu para te dar alguma coisa? Sou eu que estou com sede. Versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Gente, as pessoas olham para o cristianismo e falam que é um povo preconceituoso, mas olha isso, Jesus quebra 2 preconceitos em 2 versículos. Com a mulher e com um povo que não era da sua nacionalidade. Quem é preconceituoso é porque não está vivendo um cristianismo de verdade. Não existe preconceito no cristianismo. Quem é preconceituoso e vive o cristianismo, na verdade, está vivendo um cristianismo que foi apresentado por homens e não pelo próprio Deus. Olha o que Jesus faz.
dá-me de beber. Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e te daria, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde tem água viva? É assim, ó. Você tá me pedindo água. Você não tem nem como tirar água desse poço. Vê aqui, talvez uma raiz de soberba, porque eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que se acha inferior, mas na verdade é uma raiz de soberba também. Depois a gente pode falar sobre isso. Guarde isso. Tem muita gente que se acha inferior, mas tem uma raiz de soberba. Orgulho. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva, ou seja, você está vindo aqui me pedindo ajuda. Está dizendo que você vai me dar água viva. Que isso? Você é doido. É quando a gente entra na faculdade e as pessoas descobrem que a gente é cristão e falam assim: você está aqui para beber da água e acha que tem água viva dentro de você. Abaixa a bolinha, né? Vamos lá, gente. Versículo 14. A gente vai chegar nesse texto ainda em paternidade, tá? Respira, segura o cinto, que tá chegando. És tu maior do que o nosso pai Jacó, meu Deus, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado. Quem é você na fila do pão? Quem é você? Quem é você na fila do pão? Quantas vezes não olharam para nós e falaram assim: quem é você na fila do pão? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Percebe isso? Olha como que, de repente, aquela mulher que tinha um apego pelo poço de Jacó, pela sua história, abre mão da sua história e fala: você me dá água e, além disso, eu não vou voltar mais aqui. Ué, cadê aquela mulher que estava pegada? Cadê aquela mulher que tinha algo que era da sua raiz? Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Quando nós temos um contato com o nosso Pai eterno, quando nós temos um contato com o Senhor, Ele consegue ir até a nossa raiz. A paternidade de Deus ela é o que mais você pode acessar de profundidade na sua vida. E ela vai até a raiz. Aquela mulher teve essa experiência antes mesmo de beber essa água, porque aqui ela está tendo ainda um primeiro contato. Ela está falando assim: peraí, é verdade que Ele pode me dar água eterna? Uma água que eu não vou ter nunca mais sede? Como assim? Como assim? Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isso dissestes com verdade. Preste atenção, o problema aqui não era a mulher ter tido 5 maridos, ela não reconheceu o que ela já teve. Quem se depara com a paternidade de Jesus tem que reconhecer o que já teve. Quem se depara com a paternidade de Jesus não nega os fatos. Você precisa ser de verdade. Disse-lhe a mulher, versículo 19: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Olha isso. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus: mulher. E agora eu estou dizendo para vocês: mulher, creia-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o
Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem. Para aqui. Gente, para aqui. Nenhuma outra profissão de fé, nenhuma outra, coloca o Pai. Todas as outras têm ídolos. A única profissão de fé que coloca o Pai é a nossa. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Porque nós só conseguimos atingir a plenitude da nossa vida de adoração e, consequentemente, isso tem desdobramentos em todas as outras áreas quando nós reconhecemos e vivemos como filhas. Você só vai conseguir viver uma vida onde exista sentido, onde você acorde e veja que você tem uma missão, onde você tem prosperidade, onde você tem plenitude, quando você entender que você é filha. Só adora de verdade quem reconhece que é filha. Só tem um relacionamento com Deus genuíno quem o vê como pai. É por isso que você precisa romper com as cadeias de intimidação que tenta te tirar desse lugar de filha. Porque se você acorda como filha, você primeiro vai falar assim, eu tenho um pai. E esse pai, ele é responsável por mim. Sabe? Porque tem muita mulher, gastando toda a sua energia, correndo atrás de dinheiro. Dinheiro. Porque talvez ainda não reconheceu que tem um pai. E que pode falar assim, o Senhor é meu pai. E eu tô fazendo a minha parte. Agora, manda a provisão. Cadê? Quando foi a última vez que você teve uma experiência do seu pai mandar a provisão? E não acha que ele vai mandar a provisão colocando uma cesta básica na sua porta. Ele pode fazer isso, mas você não... Pelo que eu tenho vivido e visto, principalmente com psicólogas, não é dessa forma que Deus tem feito. Sabe como Deus tem mandado a provisão? Mandando pessoas para você cuidar. Porque Deus não te deu apenas algo para você. É para o outro. E Deus está falando assim, vai pescar. A sua provisão vai vir quando você pescar. Mas, cuidado. Tem muita psicóloga pegando mais peixe do que a sua rede é capaz de suportar. Exclusivamente por dinheiro. Exclusivamente por dinheiro. Tem muita psicóloga pegando mais peixe do que a sua rede é capaz de suportar. Deus quer que você pesque, mas na medida ideal. Só que você está atrás de dinheiro. Você ainda não entendeu a sua missão. Quando a missão é compreendida e os nossos olhos se abrem. Eu vou falar muito sobre isso no workshop de amanhã. Amanhã nós temos um workshop de 8 às 10. O workshop é a tríade, psicologia, fé e negócios. Amanhã eu vou falar muito sobre essa parte do dinheiro. Enfim. Quando os nossos olhos se abrem e a gente até acessa ferramentas, porque Deus faz isso. Deus nos faz também acessar ferramentas. Deus não fala apenas vai para o mar pescar. Deus nos ensina a pescar, tá? Kátia, como participar do workshop? Eu vou mandar lá no nosso grupo, para quem não se inscreveu ainda. Dá tempo ainda. Vai ser um prazer tê-las conosco. Aí a minha pergunta é: quando foi a última vez que você pescou? E qual era a motivação do seu coração diante da pesca?
Era adorar o Pai? Sabia que você, quando está cuidando de vidas, você está adorando a Deus? Tu me amas? Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Quando você cuida de vidas, você está cuidando das ovelhas. Só que para cuidar de alguém, antes você tem que estar cuidando de você. Como que você vai para o pasto? Como que você vai para o campo sem um autocuidado? Não tem como. E o resultado que nós temos visto, infelizmente, na psicologia do Brasil, infelizmente. E aqui, todas nós devemos vigiar nessa área. Todas nós. As pessoas estão entrando e saindo dos consultórios, algumas mais perdidas do que entraram, porque estão se deparando com psicólogos em desordem. Desordem. Você está em ordem? Seja sincera com você nessa pergunta. Nós já estamos caminhando para o fim. Você está em ordem? Hoje, 15 de abril de 2025. Você está em ordem? Se você estiver em ordem, avance. Se você não estiver em ordem, para beber água. Não precisa desistir do caminho. Mas senta do lado do poço do seu pai. Aquela mulher estava indo no poço do pai dela. Só que ela estava indo no poço do pai errado. Ela achava que ela ia ir no poço do pai Jacó. Até que ela encontra com o pai eterno. Cuidado se você não está buscando em homens. Ou até mesmo na sua própria história. Aquilo que só o seu pai eterno pode te dar. E você não consegue ter uma vida de adoração. Porque você ainda não entendeu quem é seu pai. Porque na nossa fé, só consegue adorar o pai quem entende quem o pai é. A sua vida de adoração é um reflexo do seu relacionamento com Deus, com o seu pai. A sua vida de intimidade é um reflexo dessa paternidade, porque, meu Deus, quando eu entendo que eu sou filha, e quando eu entendo que eu posso ficar nesse lugar onde Deus me aceita como eu sou e Ele me quer como eu sou. E Ele fala, fui eu que te fiz, vamos lá, vamos lá. Eu estou autorizada, você está autorizada para ser quem Deus te fez. Na tua medida, na tua porção. E você está autorizada para transbordar isso com ética, com humanização, consciência. Você está autorizada para transbordar. Só que você ainda não entendeu, você ainda está presa a algumas amarras. Mas nessa manhã, nós vamos adorar o Pai. Nós vamos continuar adorando o Pai. E em nome de Jesus, você vai chegar a esse poço. Você vai sentar e você vai falar assim, eu não quero mais essa água que sacia minha sede só por 10 minutos. Por um dia, eu quero a água que vai saciar minha sede por completo. Bebe dessa água hoje. E sabe o que vai acontecer? Quando você bebe dessa água, você começa a transbordar. Às vezes você não precisa nem falar, mas as pessoas olham para você e de repente elas têm um pingo de esperança. Você não precisa nem falar, as pessoas olham para você e falam assim: nossa, você tem algo diferente. Você tem algo diferente, tá transbordando, eu não sei explicar, mas tem algo diferente. Seus pacientes nunca falaram isso pra você, não? Tem algo diferente.
Gente, tem que ter algo diferente. A gente já viu, a sociedade está em crise de saúde mental. Se não tiver algo diferente, esquece. Tem que ter, a cereja do bolo. E Deus está te chamando para isso. Aquilo, guarde isso. Aquilo que na faculdade falaram para você é o seu maior inimigo. Você não pode ter sua fé pessoal. Você tem que abandonar sua fé pessoal para ser psicóloga. Eu ouvi isso na faculdade. Ou você é psicóloga, ou você é cristã. E a Glaucia colocou aqui muito bem, Glaucia, saudade, querida. A cereja do bolo, Cristo em nós. Meu Deus, é isso, Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo em nós. É Cristo em você. Eu não estou falando para você orar com o teu paciente, eu não estou falando para você ler a Bíblia com o seu paciente, eu não estou falando para você botar olho. Não tô. O que eu estou te falando é quando você tem um relacionamento com o teu pai, você sabe que você é filha e você está escondida debaixo desse lugar. Meu Deus, se isso não te empolga, isso me empolga. Isso me deixa empolgada. Isso me deixa empolgada. Porque onde eu vou, meu Deus, onde você vai? Você pode transbordar. E às vezes no seu silêncio. Gente, quer me pegar. Às vezes eu vou fazer alguma coisa pessoal pra mim, eu quero ficar quietinha. Quietinha, quietinha. Não sei o que acontece com você. E aí eu tô ali fazendo minha unha, fazendo alguma coisa que eu quero ficar quietinha. Aí a pessoa fala assim, você é cristã? Meu Deus, não tô falando nada. Ou então a outra pergunta, você é psicóloga? Aí você fala, não, hoje eu não quero ouvir ninguém, hoje eu não quero dar orientação pra ninguém. Não, hoje não. Mas, querida, meu Deus, você foi chamada. Teu silêncio fala, você tá transbordando. Você tá transbordando. Para de fugir disso. Aceita quem você é. E você pode falar, olha, eu sou, mas na próxima sessão, na próxima vez que eu vier aqui, a gente conversa mais, porque eu tô um pouquinho cansada hoje. Você pode falar isso também, tá? Sabia que você também pode falar isso? Que Deus não vai te castigar. Nada disso vai acontecer. Eu achava assim, né? Eu achava que se eu falasse assim, não, como virão se não há quem pregue? Ué, mas Jesus não sentou para descansar, gente? Ué, Jesus não subiu e falou, vou ficar todo mundo quietinho agora? Imagina Pedro lá, doido para falar alguma coisa, doido para perguntar alguma coisa, doido para vir para fora, e Jesus, vamos ficar quietinho? Acha mesmo que Jesus não tinha momento de solitude? Olha para a Bíblia, gente, olha para a Bíblia. Então, eu acredito muito, fielmente, que esse é um chamado de Deus para nós, filhas, voltarmos nesse lugar de adoração. E adoramos o que conhecemos. O seu nível de paternidade é totalmente ligado ao seu nível de adoração. Se você não consegue ler a Bíblia, orar, adorar, se você é inconstante nessa área, olha para a sua área de paternidade. Dá uma olhadinha nela aí. Como que tem sido o seu relacionamento com o seu Deus Pai? E olha que lindo, Deus não quer você em outra área, senão filha. Deus não quer que você chegue para ele cheia de títulos. Você fala, filha, vem cá. Gente, quando eu olho para a Aurora, é só a Aurora. Cheia de habilidades, cheia de bons comportamentos, cheia de vulnerabilidades. Meu Deus. Só que quando eu olho para ela, eu falo assim, filha, vem cá. Sabe qual é um dos melhores momentos que eu tenho com a Aurora? Nós duas tomando banho. Sem nada ali, eu e ela. E ela fala umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, saiam de mim? Isso aí saiu de mim? Olha que coisa, né? Que coisa. Intimidade. Deixa Deus acessar a sua intimidade de filha. Deus olhar para você, olha, gente, elazinha tá afiada. Nem parece que saiu de mim. Vamos polir isso aqui. Vamos dar uma polidinha. E é bom demais, gente, ser polida
nos braços do nosso Pai. É bom demais. Meu Deus, glória a Deus por isso. Eu sei quem eu era no verão passado. Eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era sem Deus. Eu não sou perfeita com Deus, não, mas eu sei quem eu era sem a consciência de Deus na minha vida. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Eu creio que Deus está mexendo em muitas coisas aí, viu? Não à toa. Não à toa ele mexeu na nossa estrutura essa semana. Ele mexeu na minha estrutura, eu não sei na sua, mas ele mexeu na minha. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós tenhamos discernimento. Em nome de Jesus, você comece a abrir seus olhos nessa manhã. Que você comece a deixar o seu Pai te tocar. Gente, o toque de Deus não dói. O toque de Deus não vai te afastar da sua identidade. O toque de Deus não é de um ser humano. Quantas vezes nós não deixamos Deus nos acessar, nos tocar, porque nós achamos que ele vai repetir um comportamento, uma ação de alguém. Quer ver pessoas feridas com a igreja, com a instituição religiosa. Uma das maiores dificuldades para ela, de novo, é ser acessada e ser usada. Porque ela acha que Deus vai tocar ela, vai machucar ela, vai ferir ela, vai pegar o que ela tinha de melhor e vai depois excluir ela. Não, aqui Deus não é assim, não. Deus não é assim, não. Deus não vai fazer isso com você. Para de ter medo. Para de ter medo. É isso, sabe sair. Glória a Deus. Esse devocional deu vontade de adorar. E é esse o propósito desse devocional. É que pulse uma adoração genuína. Gente, adoração não é só cantar. Adoração não é só cantar. Nós estamos aqui adorando o nosso Pai. Nós adoramos nosso Pai. Deus quer esse tipo de adoração em espírito, em verdade, ainda que tenha louvores no meio disso. E que tenha, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, obrigada, obrigada por ser um pão vivo que desceu do céu e nos alimentou nessa manhã. Nós honramos o sacrifício da cruz. Nós honramos, Jesus, a tua vinda. E obrigada porque hoje o Senhor está na eternidade conosco e o véu foi rasgado. Obrigada porque hoje nós temos um sumo sacerdote. Obrigada porque nós, nesta manhã, nos reunimos em lugares diferentes, mas ainda assim podemos adorar o nosso Pai, porque o véu foi rasgado. Deus, nessa manhã eu quero orar em específico por cada psicóloga que está aqui, talvez cansada, que ela possa sentar para beber da água, da fonte da vida eterna. Talvez sem esperança, talvez desnorteada, talvez indo por um caminho, e nessa manhã o Senhor falou, vem cá, é necessário passar por Samaria. Que ela tenha coragem, que ela tenha ousadia, humildade. Deus, em nome de Jesus, coloca humildade no coração dessas psicólogas. Retira toda a raiz de soberba. Que ao acessar a humildade, elas possam ver que elas abrem caminhos. Que a humildade é a porta que abre muitos caminhos. E que nessa manhã ela se permita ser vasculhada, acessada. Que ela se permita ser tocada pelo Pai de amor. Obrigada, Paizinho, muito obrigada, Paizinho, muito obrigada, porque o Senhor nos alcançou. Obrigada porque nós temos um Pai e nós somos filhas. E sermos quem nós nascemos para ser, nos protege. Que nós venhamos ser as filhas que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridas, um prazer enorme estar com vocês. Enorme. Para as psicólogas da formação psicoempresária, nos vemos à noite. Na verdade, esqueci até de falar, a formação psicoempresária hoje vai ter um convidado muito especial. Muito especial. Vai abrir a mente para essa área empresarial de muitas psicólogas.
E se você quiser estar conosco, a nossa formação hoje vai ser aberta. Eu vou mandar um link lá nos grupos. Vai ser de 7 às 9. Vai ser muito especial, não perca. É um presente de Deus para a nossa vida. E amanhã nós temos o workshop A Tríade, ok? No workshop A Tríade, nós vamos falar sobre psicologia, fé e negócios. Então, se você quiser estar conosco, eu vou enviar lá no grupo o link também. Vai ser uma honra tê-las conosco. Abraço, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até mais.